O que Sócrates, né, agora entrando no livro, o que Sócrates estava querendo intuitivamente fazer? Ele, num certo momento, aí ali naquele discurso dele na Ágora, né, politicamente, existia o oráculo de Apolo em Delfos, né? E o que isso também, historicamente, só para contextualizar, o que era aquilo? Eram sábios, era uma espécie de uma academia... Pitonisa, né? Pitonisa, exatamente. Lá. Que era uma sábia, e aí um amigo dele foi lá e através dessa sábia, ficou sabendo que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele tomou um susto, porque ele não se considerava sábio, né? E aí, o que ele foi fazer? Qual foi a investigação dele? Ele falou assim, pô, será que ela está mentindo? Ele falou assim, não cabia a ela mentir, né? Não tinha um propósito. Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Falei, pô, exatamente. Assim, sou um cara pobre, né? Lutei na guerra. Então, assim, aí aquilo intrigou muito o Sócrates, né? Ele falou assim, pô, por que eu sou? Então, ele falou, qual foi a ideia dele? Ele falou assim, pô, então eu vou começar a interrogar as pessoas que eu julgo serem sábias e vou ver, né, se realmente elas são sábias. Então, ele começou a procurar os sábios da época, eram os artesãos, eram os poetas, eram os políticos. Então, ele... Retórico, né? Então, o que ele começou a fazer a partir daí? Todo sábio que ele achava, que ele interpretava ser, ele encontrava na rua, ele ia lá, abordava o cara e começava a fazer aquelas perguntas. Ele falava assim, não, mas isso não é justo. Bom, se você está falando que não é justo, você deve saber o que é justiça. Eu falava que se existisse Sócrates hoje, eu ia tacar pedra nele. Chato, paca, vai encher o saco. Mas aí o cara falou assim, pô, mas se você está falando que é injusto, você tem que me dizer o que é justiça, para a gente poder ter um... E aí as pessoas começavam a tropeçar, uma tropeçada atrás da outra, e ele falava assim, pô, eu estou vendo que esse cara não é sábio quanto eu pensava. E, logicamente, eu começava a ficar puto com ele pra caralho, muito puto. Mas ele falava assim, ele começou, aí depois dele conversar com um artesão, com um poeta, com um político, ele começou a perceber que, na verdade, a sabedoria dele não era que ele sabia alguma coisa a mais, é que ele sabia que ele não sabia. Então, ele viu que aí começa o link para a educação, para a ciência, que a base é você fazer um histórico do que você realmente sabe e do que você não sabe. E assumir que você não sabe, não querer pegar qualquer explicação e encaixar só para você dizer que sabe. Essa era a questão dele. Então, mas o que aconteceu, né? Ele, de tanto fazer isso, e ele conversava com jovens, né? Que ele foi como é que se diz? Fugiu a palavra. De corromper os jovens. Ele foi... Porra, ajuda aí, cara. Ele foi culpado, ele foi acusado de corromper os jovens. Porque ele chegava no meio da rua, imagina os jovens, né? O jovem que não tem muita informação ainda, via um cara daquele porte. Então, os jovens estavam aderindo às ideias dele e isso incomodou. O próprio Platão, né? O Platão, exatamente. Olha ver, o Platão é um aristocrata, um cara preparado. Pô. Então, só que ele meio que deixou quem mandava, os políticos, os artesãos, pé da vida, porque os caras estavam vendo que estavam perdendo ali poder, né? Poder de autoridade. E isso gerou o julgamento de Sócrates. Ele foi naquela época existia, né? Ele foi para júri. Eram 501 atenienses jurados que iam votar. Caramba! 501. E ele foi para júri realmente, porque ele foi acusado de corromper a juventude e também na questão dos deuses, né? Que na época tinha os deuses da cidade, né? Zeus, que era Zeus era o deus maior, e ele começou a falar em um deus único. Ele praticou heresia, né? Então, uma
um trecho aqui que ele fala que é muito interessante, que ele fala assim na defesa dele, que os principais acusadores dele são os primeiros. Por quê? Os mais antigos. Porque foram os primeiros que fizeram um embasamento retórico, e o resto foi aquela compensação, um atrás do outro, escutando aquela retórica, e aquilo tomou. Você falou assim, então eu tenho que vencer primeiro os primeiros. Os mais antigos. E aí aconteceu esse julgamento, que foi épico, né? Que hoje o direito usa muito isso como base, e aconteceu a condenação de Sócrates. E aí tem as passagens aí dentro que a condenação dele é muito interessante, né? Porque ele poderia fazer um arranjo ali dele se exilar, dele não poder mais... Ele poderia se livrar da morte. Ele poderia se livrar da morte, mas desde que ele não continuasse fazendo o que ele estava fazendo. Aí que entra a coisa da verdade, né? O cara, porra, ele era tão ficcionado pela verdade. Também tem todo um contexto que ele tinha 70 anos. Naquela época, vamos dizer assim, a morte, ela tinha um contexto diferente, porque tanto o filósofo, o próprio guerreiro, que a gente via muito isso na Ilíada, para ele, a morte digna, honrosa, era a morte na batalha. E o que é a batalha para o filósofo? Imagina Sócrates fala, não me mata não, porque agora eu vou ficar quietinho no meu canto. Porra, e tinha sido guerreiro também, né? Juntou isso, Eu morri, porra. Então, para morrer assim, cara, eu vou morrer com honra.